apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformado pela misericórdia, pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Pode sentar. Irmãos, eu quero falar nessa noite sobre o que Deus colocou no meu coração. Nesses últimos dias, eu tenho observado muito, irmãos, um pouquinho sobre o conceito de culto, né? E é interessante porque, do mesmo jeito que quando às vezes nós somos admitidos em uma empresa, pastor Pedrosa, e quando às vezes nós chegamos na empresa como um funcionário novo, muitas vezes nós demonstramos um trabalho, né? E de repente, com o passar dos anos, a gente vai, não estou contente com esta empresa, e de repente nós resolvemos sair da empresa. E quando nós entregamos a vida, não estamos falando de igreja, estamos falando vamos dizer assim, da igreja verdadeira, da igreja que é firmada em Cristo. Quando nós entregamos a vida a Cristo, né, muitas pessoas se entregam de espírito, alma e corpo. Só que de repente, por causa às vezes dos problemas, ou por causa muitas vezes das decepções, por causa muitas vezes de tantas e tantas outras coisas, acabam muitas vezes ficando desmotivados. E é interessante, irmãos, que às vezes a gente percebe que muitas pessoas só têm o desejo de ir para o culto quando tem um culto especial. Não que seja errado você ir para o culto quando tem um trabalho especial. Eu também gosto de festa. Jesus gostou de festa. Jesus era festeiro. Pense em alguém que gostava de festa, era Jesus. Jesus gostava de festa. E é interessante que no Evangelho de João você vê por várias vezes Jesus em festa. Não é verdade? No capítulo 2, no 7:37, né? Jesus era festeiro. Jesus gosta de festa. E é interessante, irmãos, mas quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos, irmãos, para que finalidade o Senhor nos chamou? No Evangelho do João, no capítulo 16, ou 15, o verso 16, o Senhor disse assim: e não foste vós que me escolheste, eu vos escolhi e nomeei a vós, para que vades e deis frutos. Isso é muito forte, irmãos, porque eu gosto de bênção. E quem não gosta de bênção? Eu gosto de ser vitorioso. E um dia, 1999, como fosse hoje, eu estava passando algumas dificuldades. Eu entrei no meu quarto e falei para minha esposa assim: filha, não me chama não, porque eu quero ter um particular com Deus. E eu fiz uma lista, pensando eu que estava listando as coisas que eu tinha que apresentar a Deus. E comecei a orar, comecei a chorar na presença de Deus. E de repente eu ouvi uma voz que falou comigo: sabe o que você precisa? Eu falei: será que a esposa já está me chamando? E pela segunda vez aquela voz falou comigo e o meu coração começou a acelerar. Eu percebi uma voz diferente. E o Senhor falou muito claro comigo: sabe o que você precisa? Evangelista Valdomiro. E eu falei: sim, Senhor. Você precisa da minha presença. Eu peguei aquele papelzinho, aqueles bolsos, enrolei, joguei no chão, e parece que o chão do quarto abriu. Meu irmão, não existe nada melhor que a presença de Deus. Não existe nada melhor do que a presença de Deus. Eu gosto de saltar de paraquedas. Que coisa gostosa para mim é saltar de paraquedas. Pastor Pedrosa, mas a presença de Deus é muito mais. A presença de Deus vai além disso. Irmãos, não tem alegria maior do que a presença de Deus. E às vezes,
Eu gosto de viajar na Bíblia e eu começo a ver o culto de Adão antes do pecado lá no Éden. Irmãos, pensa em um culto perfeito. Pensa em um culto racional. Pensa em um culto, irmãos, perfeito. Era o culto de Adão no Éden antes do pecado. Você já pensou que é um culto perfeito? A presença de Deus, tudo perfeito naquele local. Aleluia. Após a queda do homem, nós vemos um culto aonde Caim e Abel oferece a Deus o seu sacrifício. Deus recebe a oferta, ou melhor, o culto, o sacrifício de Abel, e rejeita o sacrifício de Caim. Nós vemos, irmãos, quando Noé sai da arca, ele oferece o culto a Deus, oferece o seu sacrifício a Deus. E nós vemos que na antiga aliança um culto muitas vezes preso em moldes. Nós vemos que a renovação espiritual, o mover do Espírito Santo que aconteceu no dia de Pentecoste, trouxe, irmãos, para a igreja um culto gostoso, trouxe para a igreja um culto, por mais que nós temos liturgia, por mais que muitas vezes nós queremos prender dentro de muitas coisas, nós temos a liberdade de ver o Senhor agir. Nós temos a liberdade, irmãos, de ver o Senhor fazer milagres. Ah, irmãos, eu já vi Deus fazer muitos milagres. Nós estávamos um pouco abaixo da igreja lá, evangelizando uma senhora. E ela estava muito mal, soro positivo. E a gente começou a orar pela mulher. E Jesus teve misericórdia, curou a mulher. Até hoje a mulher está lá curada. Irmãos, isto é lindo, isto é maravilhoso, porque quando nós nos reunimos para cultuar a Deus, nós trazemos ao Senhor a nossa oferta de adoração, nós trazemos o nosso louvor. E Deus faz coisas lindas, Deus faz coisas maravilhosas, Deus faz coisas tremendas, Deus cura, Deus liberta, Deus transforma, Deus batiza no Espírito Santo. Mas às vezes, irmãos, nós perdemos em nossa mente, no meio da caminhada, o conceito do que é culto. Culto, irmãos, é a maneira que a criatura, é a maneira que nós, como filho de Deus, tributamos a Deus o nosso agradecimento a Ele pelo que Ele já fez por nós. Aleluia. Você não está aqui adorando o Senhor pelo que Ele vai fazer, não. Você está aqui adorando o Senhor pelo que Ele já fez. Paulo, escrevendo em sua epístola aos Romanos, no capítulo 5, verso 8, diz que o Senhor prova o seu amor para conosco. Sabe de que maneira? Não é porque eu já entendi o que era culto, não. Não é porque eu era bonzinho, não. O Senhor prova o seu amor para conosco, porque eu era um pecador, eu era um miserável, eu era um condenado, e o Senhor foi lá e deu o seu Filho para me resgatar da condenação eterna. E às vezes, irmãos, Paulo escrevendo aqui a igreja de Roma, e no capítulo 3 o escritor aos Hebreus, o verso 1 também, tem um verso que me bate muito este verso, porque o escritor aos Hebreus, ele diz assim, falando sobre vocação, ele diz assim: santos, participante da vocação celestial, considerai o sacrifício de Cristo. Irmãos, e quantas vezes nós barateamos o sacrifício de Cristo, quantas vezes, irmãos, nós colocamos como se Cristo fosse mercadoria de fim de feira, quantas vezes, irmãos, nós colocamos muitas vezes, eu só vou para a igreja, né? Dependendo da situação. Não, irmãos, o apóstolo Tiago, ele diz assim, que quem está alegre, canta, quem está triste, ora. Mas a adoração, irmãos, é algo incondicional. Independente se está dando certo ou não, eu sou adorador.
No capítulo 4 do Evangelho do João, o verso número 23, quando Jesus tem um encontro com a mulher samaritana, e ela pergunta para o Senhor a respeito do culto, ou o local, onde seria o local de adoração, se era em Jerusalém, se era no monte. E o Senhor disse para aquela mulher: os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, são esses que o Pai procuram. Aleluias! Aleluias! E às vezes, irmãos, a gente que pastoreia, é comum às vezes você ir visitar pessoas que pararam de ir para o culto. Pessoas que, por causa do problema, por causa da dificuldade, ou por causa do emprego, ou por causa do desemprego, ou por causa da dificuldade, ou por causa da bonança também. Não é só a dificuldade que afasta muitas vezes as pessoas de Deus, bonança também. Não é só a enfermidade que afasta as pessoas de Deus, a saúde também afasta. Irmãos, e é interessante que quando o homem deixa de olhar para o sacrifício de Cristo, ele não consegue mais oferecer ao Senhor o seu sacrifício perfeito. Quando o homem, irmãos, ele deixa de olhar para o Calvário, ele não consegue mais, e ele começa a oferecer um sacrifício qualquer. Você sabe que na antiga aliança, eu não podia oferecer qualquer sacrifício. E na nova também não. Quando Davi faz aquele alistamento, quando Davi resolve numerar o povo, o exército de Israel, e Joabe avisa ele para ele não fazer isso, ele vai, e numera, e depois que o Senhor trata com a nação de Israel, e depois que ele é advertido pelo profeta Natã, ele resolve oferecer o culto, resolve oferecer sacrifício a Deus. E quando ele olha e ele vê Araúna, ele diz: olha, eu preciso comprar uma eira, eu preciso oferecer sacrifício a Deus. E de repente aquele homem vê que o rei está indo até ele se prostra diante do rei, E quando Davi fala para ele o que ele precisava, ele disse: Davi, está tudo aqui, pode pegar para você e pode oferecer. Davi disse: longe de mim oferecer coisas baratas a Deus, coisas que não me custam nada. Irmãos, culto é sacrifício, culto, irmãos, é renúncia, culto é um preparo, culto não é simplesmente quando eu estou de bom amor, culto não é simplesmente quando eu não tenho nada para fazer, eu vou para a igreja, não, culto é renúncia, culto é você preparar o melhor tempo, preparar para estar diante de Deus. Aleluia! Se nós não prepararmos a nossa vida para apresentar a Deus o nosso culto, a nossa oferta, será uma mera reunião, será um simples ajuntamento de pessoas. Mas quando nós nos preocupamos, aleluia, eu tenho um problema que eu gosto de chegar cedo. Eu estive sábado passado fazendo um casamento lá na Alameda Jaú, uma presbiteriana muito bonita, pastor Pedrosa, uma catedral, pensa numa igreja linda, E o casamento era às 18, 16h45 já estava lá, quase acabei com o café, tudo que tinha na igreja, e deram tanto café, eu tomei, e depois atrasou o casamento um pouquinho, a irmã falou, não, você chega no horário, você gosta de chegar no horário. Eu falei: não gosto de chegar cedo. Hoje eu fui para Santo André, cheguei lá, fiquei esperando quase uma hora no carro, e depois eu fui lá, a igreja estava fechada, abriu. Eu gosto de chegar cedo, eu não gosto de, isso é meu particular, não estou criticando você, eu não gosto, pastor, mas é por causa do trabalho. Não tem problema, às vezes você atrasou por causa do trabalho, veio direto, é outra questão, Mas eu estou disponível para chegar no horário. Por que eu não chegar no horário? Eu posso chegar no horário porque eu não me esforçar para eu chegar no horário. Não, eu gosto de chegar no começo do culto. Eu gosto de chegar antes do início do culto. E eu gosto que o culto tenha horário para começar. Parabéns, pastor Pedrosa, eu também sou assim. Vai faltando 2 minutos, eu já fico lá, já pego o microfone, 18 horas eu inicio o culto. Aleluia! O culto precisa ser um sacrifício perfeito a Deus. O nosso culto tem que ser algo inteligente. O nosso culto não pode ser coisa improvisada. O nosso culto tem que ser algo preparado, porque nós estamos oferecendo para Deus.
Ah, mas eu não sei cantar. Mas você tem que dar o melhor. Você tem que dar o melhor. Ah, eu também não sei cantar. Meu pai tocava. E eu sei fazer qualquer posição de violão, mas eu não tenho ritmo, né? Meu pai falava, você é desafinado, né? Eu gosto de acompanhar as pessoas. Às vezes eu me atrevo a cantar. E os músicos da igreja sabem, eles me ajudam, né? E acaba dando certo. Mas não vou, irmãos, apresentar algo para Deus de qualquer jeito, não. Porque eu sei quem é Deus, eu conheço Deus. Eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus te ama, eu sei que Deus te escolheu. Meu querido, preste atenção no que eu quero te falar. Ninguém escolhe coisas que não prestam. E eu não prestava, e o Senhor me escolheu, eu sem prestar, eu sem valer nada, o Senhor me escolheu. Quando você vai fazer feira, por mais que às vezes você vá um pouquinho mais tarde, para você ter, né, mais, conseguir negociar mais, não é assim? Mas você vai escolher a melhor mercadoria. Ninguém vai comprar tomate estragado. Ninguém vai comprar alface cheio de lama. Eu acho bonito e gosto de um alface americano. Mas você já pensou uma cabeça de alface americano cheio de lama? Quem vai comprar? Ninguém vai comprar. Mas Jesus nos comprou, Jesus nos resgatou. Nós estávamos afundados na lama e o Senhor foi lá e nos tirou da lama. Aleluia. Aí o apóstolo Paulo, ele faz um apelo. Caros irmãos, eu estou rogando pela compaixão, pela misericórdia, pelo amor que há em Cristo Jesus. Que culto precisa ser uma forma de gratidão. Culto precisa ser uma forma de reconhecimento pelo que o Senhor fez por nós. Aleluias. Ai, irmãos, quando nós fazemos isso, Deus batiza, Deus cura. Quando nós fazemos isso, irmãos, o nosso culto é diferente. Você já não ouviu? Eu já ouvi pessoas falar, eu fui no culto e saí pior que entrei. E acontece isso. Acontece. Porque se eu oferecesse um animal problemático a Deus, Deus rejeitava a minha oferta e eu ia pagar caro por isso. É a mesma coisa. A graça, irmãos. O saudoso pastor Pedro falava assim, pastor, se de vez em quando alguém caísse, a gente ficava mais temente, mas o Senhor vai reservando tudo para o último dia. E tem muitas pessoas brincando com a graça. Tem muitas pessoas brincando com a graça, irmãos, mas a graça é favor imerecível. Eu não merecia, você não merecia, e o Senhor nos alcançou, o Senhor nos salvou. Aleluias. Olha, irmãos, o melhor momento de adorar a Deus é quando está tudo bem. Melhor momento. O meu filho meio distante, mas conhecedor, né? Ele estava lá na Espanha, pegou Covid. Rapaz, camarada ora um dia, ora 2 dias. Quando o negócio aperta, a gente ora mesmo, irmãos. Quando a coisa aperta, o camarada ora. Aí eu revezava com a minha esposa, e ele na chamada de vídeo, eu falava, filho, deixa eu dormir um pouquinho, depois você dorme, vamos acalmar o rapaz, porque o negócio está estreito. Mas Deus cuida perto e Deus cuida longe. O mesmo Deus que está aqui, está do outro lado do oceano. O mesmo Deus, irmãos. Isto é lindo. Agora o problema, irmãos, é que nós muitas vezes nos conformamos. Eu sou da época, este ano eu faço 50 anos. Dia 14 de novembro eu faço 50 de janeiro, pastor Pedrosa. E eu sou da época em que existia culto no lar. Eu sou da época, irmãos, em que existia o culto dominical. Eu sou dessa época. Eu sou da época em que começou a renovação na igreja presbiteriana. Eu sou na época, irmãos, que o meu pai, como um espírita kardecista, sentiu vontade, sentiu um desejo de tirar algumas dúvidas. E como um bom leitor da Bíblia, que ele era um bom leitor,
Tem muitas pessoas que lêem muito a Bíblia. Meu pai lia muito a Bíblia. E ele lendo a Bíblia, ele se confrontou com o texto onde está escrito assim: ao homem está ordenado morrer uma só vez. Isto foi tudo que ele precisava. Ele chegou, o pastor Pedrosa conhece, o pastor Ademir Riqueto está lá em Santa Catarina. E ele chegou, e um dia, em uma oficina de um irmão da nossa igreja, lá em Assis Chateaubriand, no Paraná, e ele perguntou para ele assim, algumas coisas, e disse aqui: esse aqui é o pastor da minha igreja. E meu pai disse para ele: muito bem, eu tenho algumas dúvidas e eu preciso esclarecer. E o pastor não perdeu tempo. Explicou, discipulou ele, e ele entendeu, irmãos, o que era culto, o que era servir a Deus. Ai, irmãos, e aí foi coisa linda, coisa maravilhosa, porque Deus salvou meu pai, Deus salvou minha mãe, Deus salvou nossa família, Deus foi salvando todas as pessoas que estavam no centro, Deus salvou todas as pessoas, porque a misericórdia de Deus foi alcançando todo mundo. Agora é interessante, irmãos, que às vezes nós queremos nos apresentar a Deus de qualquer maneira. Mente, corpo presente e mente ausente também não é culto. Às vezes, irmãos, nós queremos nos amoldar aos sistemas deste mundo. Às vezes nós queremos entrar, irmãos, em algumas coisas. Existem coisas que dá para ser relativo, não é verdade? Mas existem coisas que não dá. Tem coisas que é absoluto. E uma das coisas que é absoluto é adoração. Existe uma das coisas, irmãos, que Deus quer perfeito, embora sendo imperfeito, embora sendo pecador. É a nossa adoração. Quando se fala em adoração, irmãos, olha que coisa linda. Se você olhar no capítulo 8 do Evangelho de Mateus, você vai ver que quando o Senhor desce do monte, aproxima do Senhor um leproso. Um homem que tinha que estar apartado da sociedade. E quando ele vê Jesus, o texto nos diz que ele prostra e adora. Ele oferece o culto a Jesus. Ele oferece a sua adoração ao Senhor Jesus, independente da situação que ele estava vivendo, independente de ser um homem rejeitado pela sociedade, independente de ser um homem que estava de escanteio. Ele prostra. E depois que ele prostra, ele usa uma palavra muito linda. Ele não exige nada do Senhor Jesus. Ele diz: Senhor, se o Senhor quiser, eu posso ser limpo. Aleluia! Oh, irmãos, e o Senhor disse assim: eu quero. Imediatamente o leproso ficou limpo. Oh, meu irmão, quando você vem, quando nós vamos ao culto, quando nós nos achegamos a Deus, é muito lindo, porque nós lançamos ao Senhor a nossa oferta de gratidão, a nossa oferta de louvor, nós entregamos a Deus, nós depositamos no altar, e cada culto é um degrau que você está subindo à presença de Deus. Tem pessoas que caem no engano de achar que todos os cultos são iguais. Não são, não são. Tem pessoas que acham: não, mas esse culto, não, mas é porque, não, Deus usa quem Ele quer, é na maneira que Ele quer. Tinha um rapaz, e ainda ele está distante de Jesus. Como ser humano é ingrato, pastor Pedrosa. Ele tinha, doutor César, 2 câncer. Um na coluna, outro no rim. E o da coluna era um tumor benigno. E ele fez cirurgia na CD. Tudo bem. O do rim, o médico tinha desenganado ele. Eu estava com a minha esposa lá na casa dele, orando. E de repente ele falou que sentiu que o Senhor tocou no rim dele. E naquele momento Deus curou. Ele levou, fez nova ressonância, fez novos laudos, levou para o médico. E o médico ficou encantado com o que Deus fez. Porque Deus faz milagre. E os métodos que Jesus trabalha Paulo, irmãos, Paulo é bem claro, e o Paulo, ele disse assim que a sabedoria dos homens
É loucura para Deus. E o Senhor pega um cego, cospe no chão, faz barro, unta nos seus olhos. Diz, vai lá, filho, lava no tanque. Oh, irmãos, que coisa linda, como que o Senhor faz. E de repente aquele homem foi curado. Deus quis curar, curou. Deus curou. Está curado até hoje. Está curado. Aí eu pergunto, o Senhor sabia que ele ia dar uma caminhadinha fora? Sabia. Mas mesmo assim o Senhor quis curar. Irmãos, nós não podemos nos conformar com este mundo. O mundo é mau, o sistema está corrompido. Tudo, irmãos, nos mostra que Cristo está voltando. Tudo. Mas nós precisamos. O que era errado, agora é certo. O que é certo, agora é errado. Mas nós temos princípios, nós temos a Bíblia. Nós temos Cristo. Nós somos salvos. E às vezes, irmãos, quando falamos de sacrifício, quando você olha para o rei Salomão, o Senhor apareceu para ele, e quando ele está executando o projeto que o papai tanto queria executar, né? Construiu o templo. E quando você olha no capítulo 6, eu gosto muito desse texto, pastor Pedrosa, porque é o momento de oferecer as ofertas ao Senhor, é o momento de oferecer ao Senhor a gratidão. Mas no capítulo 40, no verso 42 do capítulo 6, existe um verso, irmãos, que é muito forte, que está tudo preparado, e Salomão percebe que tem alguma coisa que não está acontecendo. Ele percebe que a glória ainda não tinha sido manifestada. Irmãos, nós precisamos ter o ouvido atento, nós precisamos ter essa percepção, nós precisamos entender quando é que nós precisamos nos aproximar mais de Deus, porque estamos ficando distante de Deus. Nós precisamos. Eu preciso olhar para a minha vida, eu preciso olhar para o retrovisor, eu preciso olhar para o espelho, e eu preciso falar, Senhor, que distância que eu estou do Senhor. E Salomão fala uma coisa, diz assim, Senhor, eu não rejeito o teu ungido. Agora, irmãos, não está falando mais como rei. Salomão agora não está mais falando como rei, olhando para a sabedoria que Deus deu. Não, Salomão agora, ele está no momento que ele precisa clamar pela misericórdia de Deus. Ou seja, ele estava dizendo, Senhor, o que adianta? Todos esses animais mortos, todos esses animais sacrificados, o que adianta tudo isso? O Senhor não receber a nossa oferta. Irmãos, o que adianta virmos para o culto? O que adianta os nossos ensaios? O que adianta a nossa vida, irmãos, se nós não agradarmos a Deus? Por isso, eu sei que você tem se esforçado e tem procurado agradar a Deus, mas faça isso com prazer, faça isso com alegria, faça isso com singeleza de coração, faça isso de espírito, alma e corpo. Faça isso. Faça isso, que Deus recebe. Aí no capítulo 7, de 2 Crônicas, o verso 1 diz assim, e acabando Salomão de orar, ele finalizou a sua oração. A Bíblia diz que a glória de Deus encheu o templo. Irmãos, oração é algo lindo. João, na ilha chamado Pátimo, João teve 2 visões. E ele via o anjo colhendo as orações do santo em salvas de ouro. E era levado até as narinas de Deus. O profeta Malaquias diz que existe um memorial diante de Deus. Irmãos, oração ouvida é oração respondida. Às vezes não é no momento que eu quero, não é na hora que você quer,
Mas a hora que Deus age, não tem. Ah, pastor, mas ele é difícil. É difícil para você, eu quero ver se é difícil para Deus. Quando Deus chama o camarada, meu irmão, tem não. O camarada pode ser bravo, pode ser valente, ele vem e chora igual criança. Porque Deus é Deus. Diante de Deus não tem forte, diante de Deus não tem arrogante, diante de Deus não tem, Deus chama. Agora, o que nós precisamos é nos preocuparmos em agradar a Deus. Nós estamos ensaiando aqui para a eternidade. Nós não estamos aqui de passagem. Ou melhor, estamos de passagem sim. Porque aqui é uma temporária. A igreja aqui, ela é temporária. Porém, a igreja é eterna com Cristo. Nós somos eternos. Você é eterno. E nós estamos aqui como forasteiro. Às vezes você fala, mas o mundo é assim, o mundo fala. Não, irmãos, nós estamos em uma pátria diferente. Quando você chega em outro país, você não é muito bem tratado às vezes. Na sua pátria, você tem liberdade. Irmãos, isso aqui não é nossa pátria não, nós somos do céu. O mundo não nos entende, tem pessoas se conformando. Esses dias eu estava falando com uma pessoa, disse, não pastor, é assim mesmo. Eu falei, é assim mesmo nada. Você está equivocado, não é assim não. A Bíblia diz que eu tenho que me transformar. Aleluia. Sabe quem é a cabeça da igreja? É Cristo, irmãos. Cristo é a cabeça da igreja. Se fosse humana, nós estávamos perdidos. Mas Cristo é a cabeça da igreja. Eu quero concluir dizendo para você que o Senhor me escolheu, me chamou e me nomeou para que eu tenho que ir. Eu tenho que ir. O Senhor disse para que vós vades e deis frutos. Nós estamos aqui para produzir. Eu nasci na roça, meu pai era agricultor. A gente plantava trigo, tinha pomar, tinha tudo. Pense, eu entendo, eu sei o que é agricultura. Eu sei. E no capítulo 12 de João, o verso 24, o Senhor Jesus disse assim, se o grão de trigo cair na terra, e se ele não morrer, ele vai ficar sozinho. É impossível a gente multiplicar. É impossível a gente adorar a Deus se a gente não morrer, não deixar ser mortificados os nossos membros, mortificar a nossa língua, mortificar os nossos olhos. Nós precisamos, irmãos, para que possamos agradar a Deus. Eu quero orar com você. Curva a sua cabeça. Eu quero ser grato a Deus por esses 9 anos. Eu participei da inauguração, tive o privilégio de estar aqui na inauguração, né? E fico muito feliz pela vida do pastor Pedrosa, né? Pastor Toninho, eu não lembrei dele, mas ele falou que é do Vale, foi no Vale do Paraíba, passou por vários presbitérios nossos, né? É um prazer. O presbítero Luiz está trabalhando? Está trabalhando, né? E pastor Manuel está ali abençoado. Amém? Sempre bom revê-los. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. E eu sou necessitado das vossas orações. Aleluia. Quando você for orar, não esqueça de me apresentar. Como diz o pastor Pedrosa, nós estamos em guerra, nós estamos em batalha. A nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, não. A nossa luta é contra a potestade. Mas a vitória é garantida. Eu quero dizer para você que não tem esse negócio de vai dar certo não, já deu certo. E você sabe que aqui na região do ABC existem algumas montadoras. Para eu orar, eu vou dizer isso para você. E é comum você ver o ônibus escrito assim, veículos em teste. É, pastor Pedrosa? Se estiver alguma coisa errada, eles vão mudar algumas coisas que precisam melhorar.
Mas a igreja não, a igreja já deu certo, a igreja não é algo que está em teste não, a igreja é projeto de Deus, a igreja é triunfante. Ah, pastor, e por que eu passo por tantas lutas? Porque o Senhor disse no Evangelho de João 16:33, que no mundo nós vamos ter aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, que você é vitorioso. Você está passando por labirinto, você está passando por dificuldade, mas você vai chegar na glória. Aleluia. Jesus Cristo, eu quero externar ao Senhor a minha gratidão, Pai, por esses 9 anos que o Senhor concedeu a esta casa. Senhor, eu sei que não foi só, às vezes, alegria, teve choro, teve dificuldade, Pai. Mas como disse o profeta Samuel, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero, Pai, ser grato pela vida do pastor Pedrosa, pelo corpo de obreiro dessa casa. Eu quero agradecer ao Senhor pela irmã Creide, Pai. Pela tua filha, Deus, que tem desenvolvido o ministério juntamente com o teu filho, Pai. Senhor, obrigado pelos seus filhos, o neto, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão. Senhor, se por acaso estiver alguém enfermo aqui, na autoridade, no poder que é no teu nome, eu quero repreender a enfermidade. Senhor, quando o Senhor quer curar, o Senhor cura. Quando o Senhor quer libertar, o Senhor liberta. Se estiver alguém oprimido, Pai, se estiver representantes de família que é oprimida, Senhor. Senhor, eu quero pedir a bênção também pela minha família. Senhor, visita minha esposa, cura toda a enfermidade, visita os meus filhos. Eu abençoo a igreja, eu abençoo o nosso presbitério, eu abençoo todos os presbitérios, Pai. Eu abençoo a nossa nacional, eu abençoo os campos missionários, a igreja no exterior, Pai. Eu abençoo. Eu te peço que o Senhor continue abençoando essa igreja, Pai. E que essa igreja venha crescer, que essa igreja venha ser próspera, Pai. E que ela venha crescer segundo a tua vontade e o teu querer. Eu oro em nome de Jesus. Amém.